Boa noite a todos. Eu também gostaria inicialmente de agradecer essas mulheres maravilhosas, se me permite o Dr. Francisco, né? Aqui do Nordeste, do Norte, né? Doutora Alessandra, doutora Liliane, mas queria fazer uma menção especial à doutora Rosana Greenberg, que realmente tem uma liderança muito importante, foi do Ministério Público aqui de Pernambuco, mas também pela ADECOM e hoje pelo Fórum, traz esta luta, este incansável amor pelos consumidores, pela uma esperança, que foi aqui também mencionada pela doutora Alessandra, de um Brasil melhor, um Brasil mais justo, não é? Que começa por esta cidadania. O consumidor realmente é um ator importantíssimo da sociedade brasileira e mundial, né? Zygmunt Bauman afirma que os novos pobres são justamente aqueles que são excluídos da sociedade de consumo. Veja que importância ter direitos, né? E ter direitos desse novo cidadão, desse homo econômico et culturalis, que é o consumidor, né? Eu tinha preparado uma palestra um pouquinho mais longa, mas vou tentar reduzi-la ao máximo, tratando de dois pontos. O primeiro é o da crise, como oportunidade, foi bem dito aqui pelo Dr. Francisco. Eu chamei de desafios essenciais do direito consumidor na nossa época, né? Uma época de crise, sem dúvida, né? E numa segunda parte, então, desafios instrumentais. É que talvez os instrumentos que estão à nossa disposição, inclusive o novo Código de Processo Civil, o Código Civil também, né? Talvez a gente possa tentar dar a eles um olhar, uma revisita, dar uma chance para que eles possam ser usados a favor e não, infelizmente, como até agora tem sido, contra o direito do consumidor, né? E me inspira aqui o professor que fundou a Academia de Haia, Tobias Asser. Era uma época de guerras, de crise, todo mundo querendo rir do outro, mais ou menos como estamos hoje. E de muita fragmentação, de poucos consensos, vamos chamar, também que é uma época semelhante à nossa, né? Todo mundo tem uma outra opinião e até os consensos que se faz, logo depois são quebrados, como se viu na atualização do Código de Defesa do Consumidor. A gente senta com as pessoas e depois as pessoas apresentam um outro projeto, totalmente diferente. E ainda dizem que a gente está de acordo com aquele outro projeto. Quer dizer, é o fim da picada, né? Mas, enfim, uma época difícil. Ele dizia o seguinte: é preciso paciência e coragem. Eu gosto muito dessas palavras. E, às vezes, as utilizo. Hoje eu vou falar só da coragem, no sentido que a paciência já está um pouco no fim. Então, vamos aos desafios essenciais, que o seu corpo corta um pouco a testa. Os desafios essenciais. Eu acho que nós temos que ter a coragem de renovar os nossos estudos sobre o campo de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sobre a sua origem constitucional. Eu, inclusive, impressionadíssima com essas duas belas conferências, que foram mais processuais do que a minha pode ser, né? Eu publiquei um livro com um grupo de pesquisa maravilhoso da Pontifícia Universidade Católica, do Dr. Luiz Alberto Reichel, e o meu grupo de pesquisa saiu Diálogos entre o direito do consumidor e o novo CPC. E aí eu com o Bruno Mirage, nós fizemos um exercício em processo civil, mas eu não sou processualista, então aquilo foi o máximo que eu consegui. O livro está muito bom nas outras, vamos dizer, focos, né? Mas depois dessas duas excelentes palestras em processo, eu diria o seguinte: nós temos que ter coragem de levar esses temas, os dois temas que foram dados aqui, isto é, primeiro que as associações, agora o que era opt-out está virando opt-in, isso é uma barreira ao acesso da justiça. Aquele outro problema também, que é um problema, assim, eu diria quase inédito,
que o prazo prescricional individual pode ser 20 anos e o prazo prescricional das ações coletivas é 5 anos. São coisas assim que a gente não explica na dogmática, nem do Código de Processo Civil, nem do Código Civil. Nós temos que ter a coragem também de, vamos dizer, esclarecer que os incidentes repetitivos, porque são teses, eles prejudicam o consumidor, porque o consumidor precisa dessa alma, dessa sensibilidade da vida, da pessoa, do caso. Porque se for só a tese, sempre será a função social, sempre será contra o consumidor, quando função social devia humanizar o contrato. Então, a minha sugestão modesta, abrindo essa palestra, é que nós vamos à Corte Interamericana de Justiça. Vamos reclamar, porque aqui não adianta mais reclamar. Não adianta mais reclamar, nós já ganhamos a DIN dos bancos no STF, não ganhamos? Mas não tem a súmula 381 que diz que o juiz de primeiro grau, apesar de ser ex officio, ele está proibido de declarar a nulidade absoluta. Tivemos um novo Código de Processo Civil que novamente afirma que as de ordem pública, etc., não adianta nada. Não foi revista a súmula, não conseguimos sequer rever a súmula. Estava previsto, o Brasilcom estava lá, a MP-Com estava lá, todo mundo, não vai ter esse julgamento. Mudamos de ideia, não tem condições de rever a súmula. Então, nós temos que ir à Corte Interamericana de Justiça. Pegamos lá o pacto, pegamos os direitos de representação, direitos de substituição dos sindicatos, das associações, e dizemos que estão sendo violados. Vamos ver o que dá. É melhor do que ficar aí nos escondendo, né? Apagando fogos e explicando o inexplicável. O inexplicável não é direito. Nós é que temos o direito. Então, nós temos que fazer realmente, nesse sentido, uma pequena revolução. Se os processualistas estiverem de acordo, vamos estudar o pacto e as possibilidades de reclamações, porque me parece que as discussões, pelo menos se não conseguirmos, né, se a reclamação for negada por não exaustão das possibilidades nacionais, vamos ter que ter uma possibilidade nacional. Então, vamos discutir aqui esses direitos dos cidadãos, direitos fundamentais das pessoas. Segundo ponto do campo de aplicação do CDC, nós temos que frisar muito as diretrizes da ONU, as bases do direito consumidor. Hoje se discute, inclusive, com algumas decisões sobre análise econômica do direito no STJ, se o consumidor realmente é vulnerável, quando a presunção é geral. Se discute se ele deve ser protegido. Então, as nossas bases de aplicação e a nossa origem constitucional do Código de Defesa do Consumidor, ela tem que ser, vamos dizer, reestudada, reforçada. Eu acho que nós, por muito tempo, demos por conquistado a necessidade de proteção do consumidor e hoje ela está sendo realmente combatida. Segundo ponto, nós temos que frisar o diálogo entre essas fontes e leis gerais. O Código Civil de 2002, por vezes tem casos de consumo, exemplo, em plano de saúde, e que se decide o caso pela função social do contrato, artigo 421 do Código Civil, e não se cita o Código de Defesa do Consumidor. Aí temos que fazer um esforço para tanto o Ministério Público quanto as associações, a advocacia, que também é representada também por Maria Miranda, nós temos que acompanhar esses casos e insistir na aplicação. Se não, fazer uma reclamação para o Supremo Tribunal Federal por não aplicação de lei federal. Por quê? Porque está passando batido o fato de não aplicar mais o Código de Defesa do Consumidor. Eu tenho alguns exemplos, depois posso citar se houver interesse. Com o Código de Processo Civil, esse diálogo tem que ser feito realmente, porque é um bom código, com bons princípios, e não pode realmente dar um resultado negativo. Quanto às leis especiais, outro problema também. Atualmente, o STJ, muitas vezes, afasta o Código de Defesa do Consumidor, porque há lei especial.
Isso não é motivo para afastar o Código de Defesa do Consumidor, porque ele é lei geral das relações de consumo, de origem constitucional. É um direito fundamental. Como é que eu vou afastar? Imaginem direito de família. Eu vou afastar a igualdade entre filhos. Eu vou afastar as grandes bases. E a defesa do consumidor é uma dessas grandes bases. Eu não posso afastar. Perdemos há pouco na previdência privada. Agora querem legislar em planos de saúde, é um dos temas que vai ser discutido aqui, para afastar o Código de Defesa do Consumidor. Quando a DIN dos bancos, quando era seguro-saúde, estava seguro, porque a DIN dos bancos incluiu o financeiro, bancário, securitário, né? Agora, porque é plano de saúde, não, uma lei especial, mais jovem, vamos afastar. Afastou-se agora o Código na Convenção de Varsóvia, quando o mundo inteiro não afasta. Na Convenção de Montreal, porque é de 96, e o Código de Defesa do Consumidor é de 90. Aquelas ideias clássicas. Nós temos que valorizar o diálogo das fontes como um instrumento sofisticado de aplicação no pluralismo de fontes. É porque o campo de aplicação material e subjetivo das leis não é mais o mesmo. Então não pode revogar, não pode derrogar, não pode abrogar. Não tem antinomia. Tem diálogos, duas lógicas se aplicando ao mesmo tempo. Por quê? Porque a lei de plano de saúde, a atual, a futura, quando vier, ela já é posterior ao Código de Defesa do Consumidor, tem que fazer menção, o Marco Civil da Internet tem que fazer menção, nós temos que valorizar o campo de aplicação do Código de Defesa do Consumidor geral. Ele não é lex specialis contra lex specialis. É uma visão turva que está sendo vitoriosa. E a nossa está minoritária. Esses diálogos de coerência, de unidade, fala-se muito em direito civil constitucional e constitucionalização do direito privado. Mas e qual é a prática? A prática tem que ser o diálogo das fontes, a prática tem que ser a aplicação, pelo menos, do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto do Idoso, da Lei de Plano de Saúde, do Código Civil, todos orientados pelos valores da Constituição. Nós não podemos ter esse paradoxo de ter uma Constituição belíssima e uma prática desumanizada, no mínimo para dizer um adjetivo menor. Tem que ter ordem na aplicação, diálogo de subsidiariedade, e tem que ter adaptação, sem dúvida. O campo de aplicação do Código de Defesa do Consumidor era muito amplo, pode diminuir, não há problema quanto a isso. Mas nas bases das relações de consumo tem que se aplicar, porque senão, realmente, apesar do Código Civil ter os mesmos princípios do Código de 2002, né, ter os mesmos princípios do Código de Defesa do Consumidor, ali a boa-fé é mais esclarecida, brilha mais forte, e a solução será sempre a favor do consumidor, que é o foco da Constituição e é o foco de proteção. E cabe a nós, né, aos senhores do MPCOM, aos colegas do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, das academias, cabe a nós fazer isso. Nós, advogados, nós é que temos que fazer isso, temos que exigir, ir até o final. Eu acho que tem que ir até a Corte Interamericana de Justiça. Não importa. Por quê? Porque pelo menos a gente mostra que nós achamos que temos razão, mesmo que a prática, no momento, seja contrária. Segundo ponto desses desafios essenciais é a atualização do Código de Defesa do Consumidor. Me desculpem, mas nós estamos nesse processo desde 2010. Em 2012, fizemos 3 projetos, 2 andaram. Eles foram aprovados por unanimidade no Senado Federal. Em 2015, já se podia dizer, 5 anos depois. Mas, na verdade, eles foram apresentados em 2012, então 3 anos depois, não era muito tempo ainda. Não está uma maravilha, mas pelo menos trata de 2 problemas que são o futuro, gente. O primeiro está com o nome de comércio eletrônico, mas não é isso. É um mundo digital, por isso que muda a parte geral também do Código de Defesa do Consumidor, artigo 1 a 7. O mundo digital e os seus produtos inteligentes, e essa mistura entre fazer e dar, e a valorização econômica mais do fazer
do que o do material. Por exemplo, nossos celulares, não é celular. Aquilo que é a caixinha não vale nada, nem é roubado mais, porque não tem valor. O que tem valor é o software que está ali dentro. Então, esse desafio dogmático, o nosso Código de Defesa do Consumidor de 90 fala em telefone, venda de porta em porta, não examina todo o telemarketing, o assédio de consumo que nós somos vítimas. O Brasil é campeão de assédio, infelizmente, de spam, de tudo. E nós utilizamos, pelo nosso tamanho continental, toda a população utiliza esses meios. E o código não fala nada. E nós não atualizamos o código. E agora, esse projeto de lei, que é o PL 3514 de 2015, está pensado a um outro, que também não fala nada, mas é capaz do outro ser aprovado e o nosso não. Por quê? Porque a gente não se movimenta. Que saia daqui, peço, um pedido de atualização do Código de Defesa do Consumidor. O governo tem que nos ouvir. Obrigado. O governo tem que nos ouvir. Por quê? Porque todo esse esforço de atualização vai acabar em nada. E superendividamento. Crédito massificado, que é outro exemplo, começou em 2004, né? E o superendividamento. Temos alguma resposta? Não. Agora temos outros projetos de lei, talvez até bem intencionados, que poderiam ser complementares ao do CDC, mas, por forças ocultas ou não tão ocultas, se pediu para passar em 5 comissões e, com isto, não vai ser aprovado nunca. Não, os líderes sequer indicaram as pessoas para as comissões, porque não interessa. Isso não interessa a alguma federação nacional. Então, esse tema não precisa. E nós aceitamos isso. Realmente, o meu pedido é: esse desafio é essencial. Porque se nós não valorizarmos e atualizarmos o Código de Defesa do Consumidor, os nossos instrumentos vão ser mais velhos. Eu já recebi a minha... E por isso queria rapidamente falar dos desafios instrumentais. Realmente, o Código de Processo Civil, ele é desafiador. Tem que haver uma convergência dessas leis. Porque é processual, não é guiado pelos valores da Constituição. Aprendemos com o professor Zanetti, justamente que é o contrário. Que pela primeira vez uma norma processual defende os mesmos valores do direito substantivo. Então vamos aproveitar esta boa intenção do Código de Processo Civil e utilizá-lo, inclusive os poderes do juiz, inclusive o mencionado artigo 139, o máximo possível. E também os vetos presidenciais. Porque os vetos presidenciais focaram justamente na tutela coletiva. Os vetos previdenciais... Tem um artigo que eu gostaria de mencionar, que é o artigo 1036. Não, desculpe. Eu não peguei o artigo certo. Mas tem um artigo sobre insolvência civil, que mantém a insolvência civil do Código de Processo Civil até que venha uma lei. Então, o próprio Código de Processo Civil respeitou, de certa forma, a legislação das ações coletivas ou da tutela coletiva e respeitou a ideia do prevenção e tratamento do superendividamento. Porque praticamente não há insolvência civil no Brasil. E por último, quanto à tutela coletiva, acho que nós temos um outro desafio instrumental brasileiro, e eu vi que esse belíssimo painel aqui do programa do MPCOM vai tratar nesse conturbado tema dos planos de saúde, que é o papel das agências. Se fala em desjudicialização, se fala, de alguma maneira, se diminui o impacto das ações coletivas, mas, enfim, tem outros formatos, talvez não tão adaptados ao direito do consumidor, mas, enfim, né? E as agências?
Elas não são do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, talvez seja certo que não sejam. Mas nós temos esse desafio e talvez a atualização do Código de Defesa do Consumidor, e há uma sugestão do... Obrigada. Uma sugestão do Ministério Público, justamente federal, de fazer uma norma especial para esse diálogo entre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e as agências, para que elas também se sintam comprometidas a proteger o consumidor. O Brasilcom, ele não entra com ações, mas ele é amicus curiae. Então nós temos uma lista, inclusive amanhã vai acontecer uma sobre plano de saúde, convido a todos a acompanhar a nossa derrota. Mas enfim, nós acompanhamos todas. E vai um, vou eu, vai um outro lá defender, faz aqueles 5 minutos de vídeo, conseguimos, até com as pessoas individuais nos dão a procuração, muito bonito. Mas quem é que fala pelo outro lado? As agências. São as agências que almoçaram com os ministros ali, que mandaram estudos e aqueles dados estatísticos. Aí o mundo vai acabar, os bancos vão falir, os planos de saúde, saíram 20 milhões das pessoas dos planos de saúde. Sim, por causa dos preços, por causa da crise, e mesmo assim tiveram um lucro enorme. E nós, sozinhos com o coitado do autor, com a bela companhia do Ministério Público, ainda bem, mas as agências não deviam estar do nosso lado. Nós não somos o mercado. O mercado é só o que paga, só o que tem dinheiro. Não, não pode ser. Nós queremos um mercado saudável. Então esse é um desafio muito importante para nós. Nós temos que pedir. E acho que o governo, os senhores talvez não acreditem, mas eu tenho certeza que o governo será sensível. Por quê? Porque as pessoas notam isso. Há um mal-estar incrível desta captura das agências que são governo e do próprio governo. Então, vamos pedir. Tenho certeza que, pelo menos, nós aumentaremos a representação nas agências e temos que aumentar o diálogo entre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e esses importantes instrumentos de check and balance, como dizem nos Estados Unidos. A gente importa muita coisa, mas adapta para o Brasil e às vezes adapta de uma forma muito negativa. Vamos fazer um direito do consumidor sofisticado, século XXI, com muito diálogo das fontes, mas vamos mostrar também a força. Eu tenho certeza que nesse evento, em homenagem ao querido Zanelato, nós mostraremos a força que ele sempre teve. Muitas vezes perdeu, né, Zanelato? Mas nunca deixou de lutar. Então, boa luta a todos.